Eu gostaria de apresentar os que estão aqui compondo essa mesa redonda. Nem todos os dias vão ser os mesmos que vão estar respondendo as perguntas. E eu vou pedir para que cada um fale brevemente um pouco de si, o seu nome, o que você faz, para que as pessoas possam conhecer melhor. Vamos começar com Cleiton Silva. Bom dia a todos. Me chamo Cleiton. Eu estudei nessa escola e me formei em 2009. Atualmente eu sou obreiro bíblico e parte do meu tempo eu dedico também a ministrar classes de Bíblia aqui na escola. Kevin. Meu nome é Kevin Ferreira. Alguns de vocês escutaram meu testemunho ontem. Ancião da Igreja Adventista da Associação Central Paranaense. E tenho 23 anos. Atualmente moro em Curitiba. Diego Silva, eu sou natural de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro, e passei muitos anos nos Estados Unidos. Eu fui um dos fundadores do IEST e estou aqui nesse momento ainda atuando como diretor-geral. E a maioria já me conheceu ontem, mas para os que não me conhecem, será um prazer depois podermos conversar melhor. Deus abençoe. O tema que nós vamos estar abordando hoje é o antitrinitarianismo e a verdade presente, ok? Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidá-los, assim como estão, a curvarem as suas frontes e nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor possa conduzir as perguntas e as respostas sobre esse tema tão importante, para que possa tirar as dúvidas daqueles que ainda têm e possa ser proveitoso para todos nós. Que os seus anjos se aproximem e permitam que estejamos atentos e absorvamos o conteúdo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta, eu gostaria de começar com o irmão Diego Silva. É verdade que quando foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das posições oficiais da Igreja era de que Jesus era um ser criado e que o Espírito Santo não é uma pessoa? Eu vou começar falando só um pouco sobre a questão de posição oficial da Igreja. Eu acho que um dos pontos que precisam ser esclarecidos é alguma coisa a respeito do desenvolvimento teológico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque às vezes nós ficamos com a ideia de que 1844, desapontamento, Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia e todo o corpo de doutrinas que hoje nós conhecemos já estava todo formado. Deus deu visões para Ellen White, os pioneiros estudaram, todos estavam unidos e quando a igreja foi organizada por volta de 1860, 1863, todo o corpo de doutrinas estava montado. Isso não é verdade. Então eu vou tentar brevemente explicar que na verdade não havia posição oficial da igreja sobre os pontos da natureza do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e a divindade de Cristo, e também não havia uma posição oficial sobre outros assuntos também. O que é hoje, quando nós usamos essa terminologia, posição oficial da Igreja? No manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma clara definição do que constitui uma posição oficial da Igreja, e tem a ver com aquilo que é votado em uma Assembleia da Associação Geral, que ocorre a cada 5 anos, da Igreja organizada. Por exemplo, o Manual da Igreja, ele só pode ser alterado na Assembleia da Associação Geral e ele representa a posição oficial da Igreja em relação a vários assuntos relacionados à administração da Igreja. E dentro do manual nós também temos a lista das 28 doutrinas ou crenças fundamentais que também constituem a posição oficial doutrinária da Igreja. Só que tudo isso não existiu nos primórdios. Então, alguns podem achar que
por alguns adventistas, mileritas e depois adventistas sabatistas terem uma visão diferente da posição oficial da igreja hoje sobre o Espírito Santo e a divindade de Cristo, que isso seria uma mudança da posição oficial da igreja, mas isso é uma visão equivocada. Por quê? Vamos começar com o milerismo. Guilherme Miller, ele era de que denominação? Além de ser um crente na volta de Cristo, ele era batista. E Guilherme Miller, se você for ler os escritos de Guilherme Miller, ele era trinitariano. Ele acreditava na Trindade, tal como a Igreja Batista até hoje acredita na Trindade. Ele era trinitariano. Só que muitos outros mileritas, inclusive um dos associados mais próximos dele, Josué Himes, ele era de um movimento chamado a Conexão Cristã, que era um movimento antitrinitariano. Não acreditava na personalidade do Espírito Santo e tinha uma visão diferente a respeito da divindade de Cristo. No milerismo não havia unanimidade sobre muitos pontos doutrinários. E Ellen White, você pode dar Ellen White, ela veio de um contexto metodista e até onde nós sabemos, o metodismo sempre foi trinitariano. Então, nós não temos nenhuma razão para achar que Ellen White, em algum momento de sua experiência, foi antitrinitariana. Mas o interessante, Josué Himes nunca se tornou um adventista do sétimo dia. Ele foi um adventista, passou pelo desapontamento e continuou dentro da corrente dominante dos mileritas adventistas que não abraçaram a verdade do sábado. Mas haviam dois outros mileritas menos influentes do que Josué Himes, Tiago White e José Bates, que também eram da Conexão Cristã. E, consequentemente, eles também eram antitrinitarianos. Só que o que é interessante sobre o movimento milerita é que não havia unanimidade, eles não tinham um corpo de doutrinas que os unia. O único ponto doutrinário que unia os mileritas era a crença de que Jesus voltaria em breve, por volta de 1843, 1844. E é claro, eles criam na Bíblia, na inspiração da Bíblia e em Jesus como Salvador, mas os mileritas, eles não estavam unidos, não havia uma posição oficial sobre pontos doutrinários. Haviam alguns mileritas que eram sabatistas, antes de 1844. Muito poucos. Ellen White, Tiago White e José Bates não eram sabatistas antes de 1844. A maioria dos mileritas guardavam domingo, mas haviam poucos, pouco antes do desapontamento, que aprenderam sobre o sábado através de uma batista do sétimo dia chamada Raquel Oakes. Alguns conhecem a história, muito conhecida, muito contada, quando nós falamos sobre a história da igreja. Raquel Oakes era uma batista do sétimo dia que apresentou a verdade do sábado para um pastor que era milerita, que era adventista. E ele se tornou, então, um adventista sabatista. Mas entre o período de 1844 a 1860... os adventistas que abraçaram a verdade sobre o sábado estavam estudando vários pontos doutrinários e houve um desenvolvimento teológico progressivo e não terminou em 1860, 1863. Eu estou só me referindo a esse período porque foi um período chave na história da igreja, foi nesse período que a igreja se organizou. Mas mesmo quando a igreja se organizou, a Associação Geral foi organizada em 1863, não havia ainda o manual da igreja e não havia ainda o que nós chamamos hoje das 28 doutrinas fundamentais. Agora, em 1872, qual é a data que eu falei? 1872, aconteceu algo interessante. Não havia manual, mas a igreja já estava organizada.
Urias Smith, que não acreditava na divindade de Cristo, tal como hoje nós acreditamos, segundo o manual da igreja e as crenças fundamentais, ele elaborou um documento que foi chamado Declaração de Princípios Fundamentais ensinados e praticados pelos adventistas do sétimo dia. E qual era o objetivo desse documento? O objetivo desse documento era explanar para as pessoas de fora o que era acreditado de uma forma geral entre os adventistas do sétimo dia. Então era mais uma declaração de fé para o público. Agora, interessante, eu vou até projetar aqui para vocês, vamos passar o slide, que eu vou mostrar para vocês qual foi a... Deixa eu ligar aqui o clique. Qual foi a primeira declaração desse corpo, ou lista de crenças, que foi elaborada por Urias Smith? Eu queria que vocês prestassem atenção na linguagem, porque, como eu falei, isso não é uma posição oficial da igreja, não foi, mas foi uma forma dos adventistas do sétimo dia elaborarem um documento que explanava o que eles criam. E quando se fala do Espírito Santo e de Jesus como Deus, a declaração foi feita de uma forma que não trazia divisão entre os adventistas do sétimo dia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns eram antitrinitarianos e outros eram trinitarianos. Vocês conseguem imaginar isso? Nessa altura, a igreja já organizada, a associação geral já formada, várias associações estaduais organizadas nos Estados Unidos. Nós temos Urias Smith, Tiago White, José Bates e João Andrews, que nós podemos dizer com uma certa certeza tinham ideias diferentes sobre a Trindade. Eu vou dizer outra coisa. Se você analisar os escritos de Tiago White, de certa forma, ele era antitrinitariano no sentido de rejeitar a interpretação da Igreja Católica da doutrina da Trindade. Mas, de qualquer forma, não havia unanimidade. Então, o texto foi elaborado da seguinte forma: para não causar divisão. Esse não era o objetivo. Então, a número 1 diz assim, que há um só Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em toda parte pelo seu representante, o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa declaração pode ser afirmada tanto por trinitarianos como por antitrinitarianos. E nessa altura já, no desenvolvimento da Igreja Adventista do sétimo dia, haviam pensamentos fortes dos dois lados. E essa declaração parece ter sido elaborada de uma forma muito sábia. E eu acho que mais sabedoria ainda nós conseguimos ver na postura de Ellen White, que era metodista, então ela veio de um contexto trinitariano. Nós não conseguimos encontrar nenhuma declaração de Ellen White clara que seja antitrinitariana. Você não vai conseguir produzir. Você pode montar vários textos e isolá-los de seus contextos para tentar construir a ideia de que Ellen White foi antitrinitariana, mas é impossível você provar isso. Mas, na frente, Ellen White começou a trazer uma posição mais clara sobre o pensamento trinitariano, especialmente na publicação do livro O Desejado de Todas as Nações. Mas a gente vê a sabedoria de Deus, e nós vimos isso ontem à noite, quando nós falamos sobre o desenvolvimento da compreensão dos adventistas sobre o tempo de guardar o sábado e sobre o abandono das carnes imundas. Que Deus tem o seu tempo.
E o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. E as prioridades de Deus nem sempre são as nossas prioridades. E parece que não era motivo de dividir a igreja nesse momento. Eu vou ler agora o número 2, a crença que foi elaborada nessa lista. A número 2 diz assim: que há um só Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão vendo aqui na tela? O Filho do Eterno Pai, por meio de quem Deus criou todas as coisas e por meio de quem elas consistem, que ele tomou sobre si a natureza da semente de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que ele habitou entre os homens cheio de graça e de verdade, viveu como nosso exemplo, morreu como nosso sacrifício, ressurgiu para a nossa justificação, ascendeu às alturas para ser nosso único mediador no santuário do céu, onde, com o seu próprio sangue, faz expiação por nossos pecados. Agora, alguns hoje estão dizendo que a lista de 1872 era uma lista antitrinitariana. Vocês conseguem ver por que alguns alegam isso? Porque realmente, se você for comparar a lista de 1878 com as crenças fundamentais de hoje, o contraste existe. Vocês entendem? E qual é outra razão que muitos alegam que a lista de 1872 seria antitrinitariana? Porque Urias Smith, em um de seus livros, o livro talvez mais conhecido de Urias Smith, na verdade, a versão mais antiga, uma das primeiras, sobre Daniel e Apocalipse, Urias Smith coloca Jesus Cristo como um ser criado. Entendeu? Mas vocês podem ver que essa declaração, ela não entra nesses pormenores. Então, parece que havia, de certa forma, um nível de maturidade e uma compreensão de que o assunto não estava fechado e que a igreja precisava de tempo para amadurecer, estudar e, no momento certo, chegar a uma compreensão. Então, se isso responde à pergunta, sim, eu não creio que é correto dizer que a posição oficial da igreja nos primórdios era antitrinitariana. Isso é uma visão equivocada. Eu gostaria de só ler mais um detalhe aqui. Nós podemos, no manual e também no livro Questões sobre Doutrina, nós temos uma declaração que fala sobre o que é uma posição oficial da igreja. E eu acho que isso é importante ficar bem esclarecido. Isso aqui eu estou lendo do livro Questões sobre Doutrina, na introdução do original, que diz assim: os escritores, conselheiros e editores que produziram as respostas a estas perguntas, falando do livro Questões sobre Doutrina, conscienciosamente para declarar com exatidão as crenças dos adventistas, devido, porém, à própria natureza da organização da igreja, nenhuma declaração sobre a crença adventista pode ser considerada oficial a menos que seja adotada pela Associação Geral em assembleia quinquenal, estando presentes delegados dos campos de todo o mundo. Giancarlo, só um ponto importante que eu não falei. É importante nós fazermos uma distinção entre a posição oficial da igreja e uma publicação da igreja. Porque o livro de Urias Smith era uma publicação da igreja. Foi publicado pela Review and Herald. Mas um livro publicado pela igreja, ela não necessariamente é a posição oficial da igreja. Se você for nos Estados Unidos, você pode entrar numa loja adventista e encontrar 2 livros vendidos pela mesma loja e publicados pela mesma publicadora, que pode trazer variações diferentes sobre alguma questão de interpretação profética, por exemplo. Apocalipse 17. A igreja não tem posição oficial sobre os 10 chifres da besta de Apocalipse 17. Os pioneiros não estavam unidos nesse ponto.
Então, uma publicação da igreja, um teólogo da igreja, um pastor ou até mesmo um leigo pode escrever um livro publicado pela igreja que não necessariamente significa que aquela explanação é a posição oficial da igreja. Então, nós podemos dizer que o manual da igreja, que só pode ser alterado numa assembleia, representa a posição oficial. Isso não existia nos primórdios. Então, a própria pergunta já está equivocada na forma de ser feita. Exato. Talvez ela já se torne até mesmo sugestiva para favorecer um pensamento, né? Uhum. Irmão Clayton, o que Ellen White escreveu sobre a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo? Eu sei que são vários textos, mas eu acredito que você separou alguns para nos mostrar, ou se não, talvez dar a referência, mas você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Provavelmente os irmãos já conhecem esses textos que eu vou ler. Eu vou projetá-los ali também. Primeiro está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai, desde a eternidade. Era ele o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitassem, seriam benditos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui neste texto a gente vê que ela cita João 1:1, e ali fala que Jesus coexiste com o Pai desde a eternidade. E o texto desejado de todas as nações, 530, vai complementar, que diz assim: em Cristo a vida original. Então esse texto aqui já ajuda a entender o que o outro texto fala a respeito de eternidade. Em Cristo há o quê? Vida original. E continua, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. A gente sabe que a penalidade do pecado, como foi dito há pouco, levava o homem a morrer uma morte eterna. E nós sabemos que os anjos também queriam ter se doado para vir à terra e morrer em favor do homem. Mas não seria aceito o sacrifício de nenhum anjo, mesmo o melhor dos anjos. Por que razão? Porque os anjos tiveram um início. E eternidade, como a gente sabe, é algo que não tem fim, mas também não tem início. Eu disse que a gente sabe em partes, porque em realidade nós não sabemos o que significa não ter começo. Se nós formos fiéis e fizermos a nossa parte em cooperar com Deus no concerto, vamos ter uma ideia do que significa eternidade no que diz respeito ao futuro. Nunca mais vamos morrer. Seremos transformados, trasladados. Agora, nunca teremos condições de entender o que significa não ter tido um começo. E Jesus veio morrer porque ele era eterno. Somente um ser eterno pode pagar a penalidade da morte que é eterna. E Ellen White deixa claro aqui que Jesus ele não teve vida emprestada. Se ele tivesse vida emprestada, em algum momento na eternidade, ele deveria ter sido criado. Mas a citação ela é muito clara. Agora, eu quero ler também, Giancarlo, umas citações que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. Uma delas também se encontra no livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Parece que a palavra que está no inglês ela é divindade, não é isso? Ou não? A palavra é Godhead.
mas o sentido é o mesmo de trindade ou divindade. Eu acho que tentar... A palavra divindade, por vezes, é preferida para evitar a visão trinitariana do catolicismo, mas o conceito é semelhante. Eu não conheço uma palavra que traduziria bem a expressão Godhead, que é o que a palavra que Ellen White usou. Ellen White realmente não usou a palavra trindade no inglês, que é Trinity. Ela mesma não usou. Mas o conteúdo, o pensamento, porque a inspiração é de pensamento, não é verbal. Dá para ver no conceito dela de três seres coeternos com personalidade distinta. E os próprios tradutores provavelmente não quiseram dar uma ênfase na Trindade católica, com certeza, mas como nós conhecemos de uma maneira popular, para que todos entendam, provavelmente por essa razão usaram essa palavra. Mas, continuando a citação, da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Então, a palavra aqui, terceira pessoa, já deixa claro que o Espírito Santo não se limita a ser uma força apenas, mas um ser pessoal, com individualidade pessoal. Próxima citação de Cristo triunfante diz assim... E até mesmo distinta de Cristo, né? Sendo sim, ele a terceira pessoa, né? Uhum. Diz assim... Que dom podia Cristo conceder rico o suficiente para assinalar e abrilhantar sua ascensão ao trono intercessório? Uma pergunta. Devia ser digno de sua grandeza e realeza. Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da Trindade. No conceito que a gente compreende sobre representante, não precisava nem ter essa expressão aqui, a terceira pessoa da Trindade, porque se alguém me representa, não sou eu que estou ali. Exato. O Espírito Santo, nada podia superar esse dom. Bom, eu entendo da seguinte maneira. Deus criou o ser humano. Então nós temos a humanidade. A humanidade é composta de várias pessoas distintas, com personalidades diferentes, mas todos compõem a humanidade. É uma natureza, diferente da natureza dos anjos, por exemplo. Jesus deixou isso claro na Bíblia, que no ele diz, alguém perguntou sobre o casamento, ele falou que no céu seriam como os anjos. Então, a Bíblia faz uma distinção entre a natureza dos anjos e a natureza humana. E a natureza humana é composta por pessoas diversas. Nós também temos a natureza divina. A natureza divina se entende por divindade. E existem 3 pessoas em que o Espírito de profecia deixa claro que compõem esta natureza divina. E nós entendemos isso na Bíblia, na linguagem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que certamente foi uma linguagem adaptada para o plano da salvação, a fim de compreendermos o papel distinto dos 3 neste processo de salvar a raça humana. Gostaria agora de dar a vez para o Kevin. O Kevin, como vocês ouviram ontem no testemunho dele, vem de um contexto antitrinitariano, por um momento da sua experiência cristã. Eu gostaria que, antes de eu adicionar outra pergunta, que você talvez explicasse para nós se existem diferentes conceitos dentro do antitrinitarianismo, ou só existe uma linha de antitrinitarianismo. No antitrinitarianismo há diferentes crenças ainda que dividem muitos deles. Deles, por exemplo, acredita que assim como Adão foi criado e depois por uma costela de Adão veio Eva, e depois entre Adão e Eva veio o filho de Adão, Sete, que dessa forma é um exemplo da deidade, como ele chama, ou divindade. Em outras palavras,
o Pai existia sozinho em um tempo da eternidade, sim? E de pronto, e dando início, ou dando um começo, veio Cristo, assim como Eva veio de Adão. Ou seja, estava nos projetos de Deus que viesse Cristo por falsas interpretações, como Provérbios 8 sobre a sabedoria, referindo-se a Cristo. Kevin, esse era o pensamento de Urias Smith. Se não me falha a memória, essa é a explanação de Urias Smith, o que você acabou de descrever. E você está dizendo que alguns pensam assim hoje. Então, quando eles vão, por exemplo, à interpretação de João, capítulo 1, verso 1, que fala que Cristo era Deus, muitos deles procuram textos em gregos, bíblias antigas, já que muitos dos manuscritos, as versões são um pouco diferentes umas das outras, alegando também sonhos de irmãos, etc., para arriscar o com e colocar o em. Ou seja, que Cristo estava em Deus, ou seja, inserido dentro da sua personalidade. Que veio Cristo à existência e que o Espírito Santo é o Espírito tanto do Pai como de Cristo, mas não como uma pessoa diferente, sino que o Espírito Santo representa como uma força, assim como acreditam os testemunhos de Jeová, como uma força, um poder, uma manifestação, mas como algo impessoal, ou seja, não sendo uma pessoa, sino sendo uma força. Acredito que estes assuntos, claro que hay, se nos colocamos a explanar, há muitos que creem de formas diferentes, ¿sí? Há muitos que acreditam em um só Deus. É a forma principal que o antitrinitarianismo entre os adventistas acreditam, né? De forma geral, né? Isso mesmo. E isto entra também diferentes questões com relação à inspiração dos escritos de Ellen G. White, ¿sí? Então, devemos ter muito cuidado com a interpretação de certos textos para não querer dar, por meio desses textos, um apoio à nossa crença e se deixar que os textos mesmo falem com respeito a certo assunto. Agora, eu tenho uma pergunta, eu não tinha programado fazê-la, mas se o irmão se sentir à vontade, pode comentar. É comum no antitrinitarianismo até mesmo desfazer-se de textos bíblicos, tendo como sido acrescentado depois ou adulterado, e o mesmo se faz com os escritos do Espírito de Profecia, mas sobre o Espírito de Profecia eu vou deixar mais adiante. Mas um texto comum é sobre a comissão evangélica, encontrada em Mateus e em outros evangelhos, onde lá nós temos Cristo pedindo para os seus discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Okay? Você poderia elaborar alguma coisa nesse sentido? Sim. Acredito que a principal tese é com relação ao Espírito de Profecia, mas vou deixar posteriormente. Muitos usam o texto de Mateus 28:19 conforme ao rodapé da Bíblia de Jerusalém, colocado ali como comentário de que possivelmente a fórmula batismal era o batismo unicamente em nome de Jesus. Isso tem ocasionado com que muitas pessoas abandonem a igreja adventista por outras doutrinas também, como dizer que a igreja adventista é Babilônia e certos outros aspectos que fazem com que pessoas saiam da igreja e obtenham um rebatismo, segundo eles, conforme a fórmula batismal usada por Pedro, sim, e pelos apóstolos. Claro que quando vai a uma pesquisa mais funda, sim, ou mais minuciosa, Ellen G. White fala no Desejado de Todas as Nações e faz uma comparação entre o nome de Jesus e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e coloca como sendo o mesmo nome sagrado que o sumo sacerdote declarava uma vez no ano no dia da expiação, fazendo menção à divindade, sim, ou à trindade. Agora, muitos deles excluem esse texto e não encontra uma harmonia nesses, usando como desculpa, ¿sí? Aquilo que aparece em 1 de João, capítulo
5:7, pode ser? Sim. ¿Sí? Sobre a coma joanina. E então eles dizem, já bem, se conseguiram adulterar 1 João 5:7, então de seguro este também está adulterado porque causa controvérsia com a crença no batismo no nome de Jesus. A irmã White alguma vez utilizou essa comissão evangélica em seus escritos? Sim, ela usa de forma paralela. Tanto diz que os apóstolos batizaram em nome de Jesus, como também diz que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, nós temos vários historiadores, como Ireneo, Justiniano, usando essa mesma fórmula batismal. Eusébio, o historiador, era arriano, por isso que muitas vezes a influência do arrianismo entrou dentro de muitos grupos antitrinitários. Mas nós vemos, por exemplo, Tiago White e muitos outros que depois de ver diferentes declarações do Espírito de profecia, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como nos começos do seu movimento. Obrigado. Irmão Diego, a pergunta é o seguinte: todos os escritos de Ellen White publicados sob a supervisão dos depositários do patrimônio White são confiáveis? Porque o argumento que antitrinitarianos usam é que os escritos foram adulterados e nós não podemos confiar naquelas declarações claras que mostram que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta da divindade e tem também uma personalidade distinta. Realmente não tem como fugir das declarações claras. Então, muitos dizem que essas declarações foram adulteradas ou não foram escritas por Ellen White. Eu queria até perguntar ao Kevin, você acreditava sim que aquelas declarações não existiam? Ellen White realmente não escreveu? Porque deve haver variações nesse ponto também, né? Sim. Porque os que partem para esse ponto acabam até rejeitando por completo a inspiração de Ellen White. Mas existem muitos que não fazem isso. Então há variações nesse ponto, né? Sim. Antes da minha conversão, eu não tive muita influência de estar dentro dos estudos ali feitos por muitos antitrinitários. Mas se acreditava que várias adulterações foram feitas. E então qualquer coisa que, ao parecer deles, ia em contra das crenças, sim, foram adulterados, como por exemplo o término trindade, né, que nós vemos como os editores colocaram, sim, de uma forma trindade, interpretando ou traduzindo, traduzindo. Encontraram essa palavra como a melhor tradução. Claro. Mas no inglês, mesmo assim, diz 3 pessoas. Claro, pero não havia um fundamento confiável para dizer de certa adulteração. Okay. Ou seja, não havia algo que dissesse, vejam, aqui está o paralelo, que isso talvez poderíamos mostrar depois, um paralelo entre escritos originais, sino que eles, deduziam porque muitos textos contradiziam certas crenças que eles acreditavam. Ou seja, a declaração deles era baseada em dedução, por não estar em harmonia com o que eles achavam ser o correto. Claro. E ao acrescentar um pouco mais, ao declarar muitos deles que a igreja adventista fazia parte de Babilônia, então isso dava um impulso para eles dizer que não precisávamos nada da igreja, ou o material era duvidoso, já que vinha de uma fonte ao qual os 3 mensagens angélicas diziam para sair dela. Agora, essa pergunta que você fez agora, Giancarlo, é boa porque também acaba implicando na nossa compreensão da própria Bíblia, né? Porque, vamos raciocinar, para nós acreditarmos na Bíblia, tal como nós a temos hoje na língua portuguesa, nós temos que confiar em alguém. Não é só confiar no Espírito Santo, a gente confiou em alguém, a gente confiou em Almeida, João Ferreira de Almeida, e muitos outros instrumentos humanos que foram usados ao longo dos séculos para trabalhar e se dedicar para que hoje nós tivéssemos um livro que nós chamamos a Palavra de Deus.
E, de certa forma, é muito mais fácil eu acreditar que Deus é capaz de preservar, através do patrimônio, dos depositários do patrimônio literário White, os escritos originais de Ellen White, tais como eles foram deixados, do que acreditar que a própria Bíblia foi preservada depois de 2000 anos e mais, na verdade. Você pode falar um pouco mais sobre o depositário White? Sim, é isso como que eu é que foi formado? Então, hoje muitos críticos da igreja lançam dúvidas sobre a confiabilidade ou a integridade dos depositários do patrimônio literário White, que é um departamento da igreja. Na verdade, ele não é um departamento da igreja, mas ele trabalha intimamente com a Associação Geral. Na verdade, ele foi criado como uma entidade que é independente, mas é tão intimamente ligada à Associação Geral que funciona dentro da sede da Associação Geral, e o presidente da Associação Geral é sempre um membro dessa comissão que foi, na verdade... Isso desde o princípio? Em 1912, 3 anos antes de Ellen White morrer, no seu testamento, ela assinou o seu testamento fazendo provisão para a criação de uma comissão de 5 pessoas para formar o que nós chamamos do literário White, né? A comissão do patrimônio do literário White. E os componentes originais, um deles era o presidente da Associação Geral da época, o A.G. Daniels, e o filho de Ellen White, mais novo, que sobreviveu, que é o Willie, né? O mais velho que sobreviveu era o Edson, e 3 outras pessoas. E nós acreditamos que Deus estava conduzindo o processo de escolher essas pessoas. E nós acreditamos hoje, como adventistas do 7º dia, que Deus continua administrando, guiando esse processo. São homens falíveis, todos nós somos pecadores, mas são homens de integridade que têm como objetivo preservar os escritos de Ellen White e disponibilizá-los em outras línguas, produzir compilações e até educar a igreja no que diz respeito à interpretação dos escritos de Ellen White. E, inclusive, hoje em português nós temos um excelente recurso, que é o site, e você sabe exatamente qual é o endereço. centrowhite.org.br. centrowhite.org.br. Vocês que não conhecem, procurem esse site para conhecer um pouco sobre o trabalho, porque reflete muito o original que funciona lá nos Estados Unidos, na sede da Associação Geral. Mas é uma entidade da igreja que foi criada antes de Ellen White morrer. Eu digo da igreja porque é adventista, apesar de não ter vínculo administrativo. Mas o papel é de disponibilizar os escritos de Ellen White. Eu não sei se vocês sabem, mas livros como Lar Adventista, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Mensagem aos Jovens, Eventos Finais, muitos outros livros, eles não foram publicados nos dias de Ellen White. São livros que são de Ellen White, porque todo o conteúdo é de Ellen White, mas eles foram, na verdade, publicados sob a supervisão e administração dessa entidade, entendeu? Agora, dizer que ela não é confiável, que tem alguém lá dentro que está numa conspiração contra a doutrina pura, original, e que quer infiltrar a teologia católica, se nós chegarmos a esse ponto, como é que nós conseguimos confiar, então, que a Bíblia é confiável? Como é que você sabe que algum mal intencionado não manipulou, então, a Bíblia? E nós acreditamos que a Bíblia é confiável, nós temos a nossa própria experiência, nós experimentamos, e nós temos evidências claras baseadas na profecia, na ciência, e nós temos um conjunto de evidências que Deus nos deu, que é um fundamento sólido para nós fundamentarmos nossa fé, que a Bíblia é um livro
inspirado por Deus e confiável. E nós acreditamos, portanto, que Deus estava dirigindo o processo de tradução, de preservação dos manuscritos originais. Se nós conseguimos confiar nesse processo, por que nós vamos duvidar do processo de Deus preservar os escritos de Ellen White e disponibilizá-los para o português? E eu já ouvi muitos argumentarem que as traduções para o português não são confiáveis, mas eu nunca vi nenhuma evidência para isso. Eu não sou especialista em línguas, mas eu falo inglês, falo português, e eu acredito que Deus conduziu o processo. Os tradutores do Espírito de Profecia, os vários tradutores contratados pela Casa Publicadora Brasileira, são tradutores que estão trabalhando fielmente para representar fielmente o texto original no inglês. Então, eu acho que é uma premissa perigosa, porque ela prepara o caminho para duvidar e rejeitar completamente da inspiração, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. Você sabe de algum antitrinitariano que acabou rejeitando completamente a Bíblia e o Espírito de Profecia? Sim, acredito que essa tese é a mais importante de todas, porque, como diz o livro Eventos Finais, no capítulo 12 da Sacudidura, muitos que deixariam a fé adventista começariam a duvidar dos escritos de Ellen G. White. Nós vemos, por exemplo, em um argentino, sim, que ele fez uma fogueira White, aqueles que colocam no YouTube, sim, não estou lembrando exatamente bem o nome. E ele era antitrinitariano? Antitrinitariano, sim. Ele fez o quê? Uma fogueira? Fogueira White. Fogueira White. O que é uma fogueira White? Ok, ele se dizia ser o terceiro Elias, e então, quando colocou certas datas e também eventos que aconteceriam em certas datas, como a volta de Jesus no ano de 2012, no 15 de outubro, ele, como não deu certo, ele então pegou todos os livros do Espírito de Profecia e os colocou todos apilados, sim, um por cima do outro, e então colocou gasolina e começou a prender fogo, sim, esses livros. Muitos outros acreditam também dessa forma, sim, seus seguidores fizeram o mesmo, e essa tese, quando se desacredita no Espírito de Profecia, dá margem, como diz Eventos Finais, capítulo 12, para que erros de doutrinas apareçam, porque não há uma regra ou uma norma. É interessante, eu trouxe 2 PDF, não sei se Jonathan pode nos ajudar. Ok, eu trouxe 2 PDF, e esses 2 PDF, fazendo uma investigação, um pastor da Igreja Adventista foi até o Centro White para poder me dar esses recursos, e tem 2 PDFs com fotos escaneadas de livros publicados como O Desejado de Todas as Nações, publicado no tempo de Ellen G. White, falando sobre este texto que Andrés se maravilhou, né, quando viu este texto sobre vida original em Cristo, não derivada. Você pode falar um pouco mais sobre Andreessen, ele se admirar com esse texto do Desejado, que você diz que está disponibilizado, escaneado do original, ou se não do original, pelo menos de uma publicação de quando a irmã White ainda estava viva. Sim. Qual foi a experiência que ele teve ao ler pela primeira vez o que a irmã White escreveu no Desejado de Todas as Nações sobre Jesus, como ele cria antes, o que ele fez quando leu e qual foi a reação dele, né? Primeiro é bom esclarecer que M.L. Andreasen, ele não acreditava na doutrina da Trindade. E quando o livro O Desejado de Todas as Nações foi publicado, ele ficou chocado. Não só ele, mas outros também. O assunto não estava definido naquela época. Na verdade, foi um período em que já estava mais fácil de apresentar o assunto, mas não sem alguma repercussão. E Andreasen realmente se maravilhou. Você quer falar ou você? Sim, ele mesmo foi em procura dos originais e encontrou essa declaração que para ele era revolucionária. E nesse PDF está tanto... Então ele chegou a ter em suas mãos o manuscrito original? Isso. Ok. E então ele se deu conta que foi escrito por Ellen G. White.
En ese PDF se muestra, por ejemplo, las publicaciones de libros publicados pela autora, ¿sí? Ellen G. White, em tempos na qual Ellen G. White estava publicando certos livros como o Desejado de Todas as Nações. Além disso, está escaneado cartas com uma máquina de escrever, ¿sí? Em espanhol se chama máquina de escrever, não sei aqui. Aquele que hace e depois... Sim. ¿Sí? Ok. Então, com Ellen G. White se escrevendo, ou seja, se vê que eram arquivos, ¿sí? Cartas dela mesmo, com suas anotações, e também no Centro White está disponível cartas e arquivos dados, mostrados com o punho e letra de Ellen G. White sobre certos textos, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. É importante a gente ressaltar que eu acho que o mais perigoso não é o que faz a fogueira White, mas é aquele que fica com a semente de dúvida. Será que eu posso confiar naquela publicação? Uma nova meditação é lançada pela igreja do Espírito de Profecia. Aí aquela semente de dúvida, será que eu posso confiar na casa publicadora? Será que eu posso confiar que o tradutor realmente traduziu fielmente? Aí você fica lendo o Espírito de Profecia com que tipo de atitude? Eu acho que isso aí é o que é mais prejudicial. Ou seja, o espírito de desconfiança. Prejudica mais aquele que diz acreditar no modo geral, mas, no entanto, de aplicar a interpretação, ele deixa de lado certos parágrafos, né? Do que aquele que de uma vez rejeita por completo. Agora, essa é a afirmação, que os escritos de Ellen White foram adulterados, principalmente relacionados ao Espírito Santo e à divindade de Jesus. Agora, se eles foram adulterados, deve existir, então, alguma literatura que foi preservada da forma que foi a intenção de Ellen White. Né? Não sei se está seguindo o raciocínio. Né? Agora, existe alguma literatura... Para eles. Na verdade, esse é o raciocínio antitrinitariano. Existe alguma literatura que foi publicada da forma que Ellen White intencionou e que contradiz as citações claras referente o Espírito Santo sendo a terceira pessoa da divindade? Ou seja, nós conseguimos ter acesso a um manuscrito, a uma publicação não adulterada e oficial da igreja e uma publicação adulterada oficial da igreja. Não estou falando da tradução trindade ou divindade, eu estou falando que mostra que o conceito de três pessoas em uma publicação deixa claro que não existia e na outra publicação deixa claro o adultério. Existe isso disponível? Para eles não há nenhuma base, não há fundamento que faça esse paralelo. Eles procuram livros mais antigos, ¿sí? Mas não há paralelo para dizer, vejam como está mudado. ¿Sí? Então, como mencionei antigamente, era por uma dedução esse pensamento. Agora, algo que eu achei interessante em irmãos que são antitrinitarianos, eu tenho muitos irmãos, amigos que são antitrinitarianos, e já tivemos no ICEVES alunos que são antitrinitarianos ou foram, alguns deixaram o antitrinitarianismo. Então, assim, aqui não é uma questão, na verdade, de estar minando a influência ou a pessoa, né? Mas, na verdade, nós estamos lidando com o conceito. Eu percebi que muitos deles que utilizam o argumento que os escritos foram adulterados não têm, na verdade, nenhuma capacidade de realmente ter certeza disso. Ou seja, é passado de boca em boca. Isso é reproduzido. Isso não é fé, é presunção. Inclusive, um dos membros dessa comissão aqui, selecionados por Ellen White, Francis Wilcox. Ele era editor da Review na época e ele publicou um artigo na Review, onde Ellen White também escreveu na mesma revista. E ele deixou claro ali
o conceito trinitariano ou da divindade. Eu não trouxe aqui para projetar, mas está disponível também. E não foi aquela declaração como Urias Smith fez na primeira publicação para tentar harmonizar os dois lados. Ele deixou claro ali a personalidade do Espírito Santo, e Ellen White já reprovou pessoas por falarem coisas que não convêm com a fé publicamente, e não houve nenhuma reprovação para este homem. Inclusive, ele foi selecionado por ela para fazer parte dessa comissão. Então, antes de qualquer tentativa de adulterar qualquer coisa, ele já deixou claro suas crenças nessa revista, onde ela também escreveu. Tenho tido experiências de muitos deles que declaram que esses escritos foram adulterados, de eles mesmos adulterar escritos como os de Wagner e Jones de Justificação pela Fé, tanto nos seus websites, eliminando capítulos sobre, falando de Cristo ser Deus, como Cristo e sua justiça, o caminho consagrado à perfeição cristã, eles mesmos adulterar esses escritos por não confiar nessas declarações dadas pelos próprios pioneiros, e nenhum fundamento de que os escritos de Ellen G. White foram adulterados. Agora vamos passar para mais uma pergunta. Quais crenças Ellen White, isso é para o Clayton, inseriu na categoria dos velhos marcos? Talvez você possa compartilhar alguma citação do Espírito de Profecia, porque muitos argumentam que, como a igreja, esse é o argumento, né, que é a igreja, mas na verdade eram pessoas que faziam parte do movimento adventista, eram antitrinitarianos. Então o antitrinitarianismo é um dos velhos marcos do adventismo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que Ellen White ou Tiago White seriam bem coerentes, porque se ele vinha de um contexto antitrinitariano e ela trinitariano, e eles considerassem que crer de um lado ou de outro seria um jugo desigual, eles não teriam casado. Mas se ela foi trinitariana e ele antitrinitariano, e eles casaram e trabalharam, então com certeza eles não consideravam este ponto como um marco. Agora tem aqui uma passagem de eventos finais. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, desfraldando o estandarte em que havia a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, a arca que contém a lei de Deus, ou seja, a mensagem do santuário. A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos marcos. Eu queria só... Foi bom que o Clayton leu essa declaração. Eu queria dar só um contexto. Essa declaração foi escrita em 1889. O contexto aqui não era trinitarianismo ou antitrinitarianismo. O contexto aqui era uma polêmica sobre a lei em Gálatas e também sobre a identificação de um dos 10 chifres de Daniel 7. E, para resumir uma longa história, havia um debate entre pessoas influentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a lei de Gálatas, se é a lei moral e a lei cerimonial. O presidente da Associação Geral naquela época, o pastor George Butler, ele defendia fortemente que a lei era a lei cerimonial. E um jovem promissor, que era, na verdade, um editor da revista adventista na Califórnia, Signs of the Times, ele apresentou a ideia de que a lei em Gálatas é a lei moral. Isso trouxe um certo desconforto. Para Butler, essa interpretação sobre a lei em Gálatas estava minando a fé adventista, porque os adventistas argumentam
contra os evangélicos que querem minimizar a importância da lei do sábado, dizendo que a lei em Gálatas é a lei cerimonial. Nós conhecemos mais ou menos a história, mas para resumir, o que acontece? Na Assembleia de 1888, a famosa Assembleia de 1888, o pastor George Butler estava doente e não pôde estar presente. E, na verdade, ele teve assim um desgaste com todo o assunto sobre a lei em Gálatas, trocou muitas cartas com Ellen White, foi repreendido por Ellen White quanto à forma de administrar a situação. Ellen White também repreendeu o jovem Wagner, que também, na sua imprudência, estava trazendo divisão sobre um ponto que poderia não ter sido tão importante assim para causar tanta divisão. Mas o pastor George Butler, não estando presente, ele enviou uma carta para o pastor Morrison, que era o presidente da Associação de Iowa. E a carta dizia assim: defenda os velhos marcos. E o que ele queria dizer com essa declaração? Não permita que essa questão da lei em Gálatas seja apresentada de uma forma diferente daquela que tem sido apresentada pela igreja. E, na verdade, Ellen White não queria ver a igreja dividida sobre o assunto da lei em Gálatas, e nem sobre o assunto da identificação dos 10 chifres. Esse aí estava sendo debatido entre Urias Smith, o redator-chefe da Review, em Michigan, e A.T. Jones, que era outro editor da revista adventista na Califórnia, Signs of the Times. E pelo que eu entendi da preocupação de Ellen White, ela não queria ver a igreja dividida sobre pontos doutrinários que não eram tão críticos. E o pastor Butler estava tentando colocar a interpretação da lei em Gálatas na categoria de velhos marcos. Então, essa última frase aí, não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos marcos. E aqui nós podemos ver os pilares, pelo menos nos primórdios, naquele período crítico de 1844 a 1860, quais eram os pontos doutrinários fundamentais do adventismo do sétimo dia. Nós vemos aqui o assunto do santuário, nós vemos aqui a questão da não imortalidade da alma, da lei de Deus que tem a ver com o sábado, as 3 mensagens angélicas e outros assuntos que são menores de importância, alguns querem trazer para um nível de importância maior do que os nossos pioneiros deram. Eu vou dar um exemplo para vocês, que ainda não foi falado, mas eu ouço alguns dizerem que a doutrina da Trindade faz parte do vinho de Babilônia. Ou seja, é uma doutrina católica e está dentro da categoria de doutrinas que nós chamamos do vinho de Babilônia. Mas quando eu leio o livro Grande Conflito e quando Ellen White fala sobre algumas doutrinas católicas que são vinho de Babilônia, eu vejo o domingo e a imortalidade da alma. E a doutrina do fogo eterno que representa de forma errada o caráter amoroso de Deus. Então, eu acredito que se é um assunto tão importante para estar considerando como o ponto central, porque pelo que eu observo, este é o problema, é o ponto central. Tudo gira em torno do ponto da Trindade. Por que Ellen White não teria no livro Grande Conflito falado contra a doutrina da Trindade? Visto que expõe... Agora, outra coisa muito interessante, que talvez os irmãos não saibam, eu tenho aqui na minha mão o livro Princípios de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma e sua Ordem Eclesiástica. Aqui nós temos a exposição bíblica dos reformistas, publicado em 1925, quando a Igreja da Reforma foi organizada.
porque as origens têm a ver com a Primeira Guerra Mundial, mas a organização da Igreja da Reforma foi em 1925. Alguns hoje alegam que o trinitarianismo, a doutrina da Trindade, apareceu na década de 1950. Só que o movimento da Reforma começou durante a Primeira Guerra Mundial, mas se organizou como igreja em 1925. Qual é a visão dos reformistas sobre a doutrina da Trindade? Eu vou ler para vocês a doutrina número 3, que fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho, de maneira que os crentes são batizados não somente em nome deles, mas também em nome do Espírito Santo, logo que o conhecem. Então, eu achei interessante. Essa declaração é bem trinitariana, porque usa até Mateus 28:19 e 1 João 5:7 como versículo bíblico para apoiar a declaração. Então, eu acho que existe, como já foi falado, muita especulação e muitas coisas que são faladas sem fundamento, sem realmente pesquisar as fontes primárias e estudar por nós mesmos. Há uma confiança, como você falou, até uma presunção, porque a pessoa ouve e ela segue cegamente. E eu acho que a raiz de tudo mesmo é que existe uma desconfiança na igreja e um conceito de que quanto mais você volta para o tempo dos pioneiros e o pensamento dos pioneiros, mais próximo você chega a um estado mais puro da doutrina adventista do sétimo dia. Isso é um pensamento equivocado, porque a história mostra que houve um desenvolvimento na compreensão teológica. E Ellen White participou dessa experiência. Então, queria só acrescentar isso. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa antes de nós terminarmos? Conversando com Kevin e outros irmãos que já tiveram essa crença, eu percebo que o fator que faz com que eles deixem a crença e voltem a ser trinitarianos é exatamente a confiança no espírito de profecia. Kevin, de maneira bem sucinta para nós encerrarmos, você gostaria de dizer alguma coisa do fundo do seu coração, pela experiência que você viveu, a alguém que possa estar no antitrinitarianismo? Bom, acredito que algo que tem me ajudado muito é o comportamento dos outros irmãos hacia minha posição em tempos antigos. Sim? O comportamento faz muita diferença. Mas uma das coisas que faz diferença, principalmente, é quando por si mesmo começa uma experiência com Deus, a estudar por si mesmo, a orar por si mesmo, para que o Senhor confirme essas declarações. Quando estava no México, uma das coisas principais que me colocou para tomar uma decisão é: acredito que Ellen G. White é profeta ou não? Escreveu para estes tempos ou não? Não ultrapassar esse limite fez com que hoje esteja sendo membro da Igreja Adventista. Ultrapassar esse limite é ir em contra da própria consciência, é ir em contra do que nós somos para buscar uma identidade falada por outra pessoa e colocada dentro da nossa estrutura de crença sem um fundamento seguro. Uma das coisas que eu quero falar para talvez algum antitrinitário que esteja nos vendo, que esteja escutando, é, irmão, não é relação a doutrinas específicas estas questões. Acredito que a tese principal é essa confiança no espírito de profecia. E uma vez que você leia de forma detenida e o Espírito Santo vai confirmando sua fé, acontecerá isso que está escrito na Bíblia, que nós seremos unidos em um mesmo espírito.
E então o Senhor unirá a todos aqueles sinceros que estejam dispostos a aprender e ser ensinados por meio do seu Espírito e os escritos inspirados. Muito obrigado, Kevin, Diego e Clayton, pela participação de vocês. Nós vamos encerrar neste momento com uma oração e fiquem atentos. Este horário será todos os dias conduzido à mesa redonda. O tema de amanhã é missionários de sustento próprio. Okay? Nesse momento nós vamos curvar nossas frontes e terminar com uma oração. Irmão Clayton, você pode nos conduzir em oração? Te agradecemos, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra e pelas experiências que temos tido. Muitas delas são negativas devido à nossa ignorância, mas agradecemos pelo Teu amor e paciência ao lidar conosco nesta circunstância e trabalhar de forma maravilhosa para nos levar cada vez mais à Tua verdade, a um espírito de humildade, de união, para juntos, como Teu povo, concluir a missão que o Senhor designou para nós. Abençoe a cada congressista aqui, a cada palestrante, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e o espírito de harmonia na Tua verdade possa prevalecer, a fim de que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos.